Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você está estudando, mas hoje nós iremos fazer a correção do último exercício passado pelo diretor, que foi da página 44, exercício 24 e 25, certo? Então vamos lá. A 24. Resolva as equações produto no caderno. A. Y mais 7 vezes Y menos 3 igual a zero. Como que eu faço para resolver isso? Aí, como eu coloquei na nota, o que está entre parênteses, certo? Igual a zero, e assim descubra a raiz. Como que eu vou fazer? Então vamos lá. Se eu tenho y mais 7, eu igualo a zero. Não tenho y mais 7 vezes y menos 3 igual a zero? O que eu vou fazer? Y mais 7 igual a zero. Tudo bem? O y permanece em um membro e o 7 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Certo? E do outro da mesma forma. Eu não tenho y menos 3 igual a zero? Eu coloco ele igual a zero, ele está menos 3, ele passa para o outro membro mais 3. Então, nesse caso, a raiz é menos 7 e 3. B. Vai seguir a mesma lógica. O que está entre parênteses, eu igualo a zero e resolvo. Então, 4x menos 3 está entre parênteses, eu igualo a zero. 4x, o 3 está negativo, passa para o outro membro positivo. X, né? E o 4 está multiplicando, passa para outro membro dividindo. Pronto, x igual a 3 quartos. E o outro, x mais 5, certo? Igual a zero. O 5 está positivo, passa para outro membro negativo. Finalizou. Então, raiz 3 quartos e menos 5. C. Vou seguir novamente a mesma lógica para descobrir a raiz. Eu coloco 3n mais 2 igual a zero. 3n, 3n, o 2 está positivo, passa para outro membro negativo. N igual a menos 2 sobre 3. Certo? Então, nesse caso, é menos 2 terços. E a próxima? 4n mais 5 igual a zero. 4n, o 5 está positivo, passa para o outro membro negativo. Então, fica menos 5. O 4 está positivo, ou ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica menos 5 quartos. Ou seja, as raízes são menos 2 terços e menos 5 quartos. Certo? Vamos continuar. A próxima, a D. T menos 1 vezes T mais 5 vezes 2T menos 1 igual a zero. O que eu vou fazer? Igualar a zero. T menos 1 igual a zero. O menos 1 ele é negativo, passa para o outro membro positivo. Então, T igual a 1. T mais 5 igual a zero. Certo? O T, no caso o 5, ele está positivo, passa para o outro membro negativo. Então, menos 5. E agora o outro, 2t menos 1 igual a zero. O menos 1, ele está negativo, ele passa para outro membro positivo. Então fica um positivo. Mas só que ainda tem o 2. O 2, ele está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Ou seja, esse t é igual a meio. Quais são as raízes? 1, menos 5 e meio. Certo? E agora vamos para o exercício 25. Em cada item, fatore o primeiro membro e depois resolva no caderno a equação produto resultante. Tá. A. 5x ao quadrado menos 15x igual a zero. O que a gente vai usar aqui é a fatoração, certo? A gente tem que lembrar da fatoração que a gente estudou. No caso, o termo comum é 5x. Então, eu vou colocar o 5x, aí eu abro parênteses. 5x ao quadrado dividido por 5x dá x. Menos 15x dividido por x dá 3. Aqui foi um erro meu. Aqui é 3. Aqui é 3. 3. Menos 3 no caso. Tá? Igual a zero. Igualando a zero, temos que o x vai ser zero. E o x menos 15 igual a zero. X igual a 15, positivo. Então, essas são as raízes dessa equação produto. A n. N ao quadrado menos 121. A gente tem que lembrar das propriedades que a gente estudou, né? No caso que vocês estudaram. Diferença de quadrado. Na diferença de quadrado, o que eu vou fazer? Quando é diferença, eu vou extrair as raízes. Raiz de n ao quadrado, n. Raiz de 121, 11. Certo? Vou recopiá-los, n mais 11 e o n.
Só que o que acontece? Um vai estar positivo e o outro vai estar negativo. Tudo bem? Aí quais são as suas raízes? Eu coloco n mais 11 igual a zero. Nesse caso aqui, o n mais 11 que está entre parênteses, eu coloco igual a zero. O 11 está positivo, passo para o negativo, menos 11. Certo? E o outro, n menos 11, eu igualo a zero. O menos 11 está negativo, ele passa para outro membro positivo. Então fica n igual a 11. A C é t ao quadrado mais 12t mais 36 igual a zero. Isso aqui, novamente, lembrando as propriedades estudadas anteriormente, ela é um trinômio quadrado perfeito. Onde como que eu faço para resolver? Eu vou tirar as raízes das extremidades, certo? E observar o sinal do termo do meio. Se ele for negativo ou positivo, o que vai alterar o termo sendo negativo ou positivo do que vai estar entre parênteses, certo? Aí no caso, raiz de t ao quadrado, t, raiz de 36, 6. Aí eu pego o t, coloco o t entre parênteses, aí como aqui é positivo, positivo, e o 6 aqui, e elevo ao quadrado, tudo bem? Fazendo isso aqui, eu coloco t mais 6 igual a zero, o que está entre parênteses, t é igual a menos 6, porque o 6 era positivo, passo para o outro menos negativo, certo? E agora, a última, 3x ao cubo menos 48x igual a zero. A gente vai usar a fatoração, certo? Vocês vão ter que pegar aquele conteúdo que vocês estudaram anteriormente. O termo comum aqui é quem? Eu pego numericamente, o 3 e o 48 vai pegar o menor, é o 3. X ao cubo e x, você vai pegar o menor, no caso é o x. Então, 3x. Então, 3x, aí eu abro parênteses, 3x ao cubo dividido por 3x dá x ao quadrado. Menos 48 dividido por 3 dá 16. X dividido por x dá 1. Então, menos 16, igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 3x, aí usando diferença de quadrado, né? 3x, x mais 4, né? Lembrando diferença de quadrado, tem que extrair as raízes, certo? Só que aí um número vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, certo? Aí com isso, né, usando todos os conceitos já estudados, 3x igual a zero, x igual a zero, né? Que foi 3x igual a zero. O outro, que está entre parênteses, x mais 4 igual a zero, x, o mais 4, eu coloco ele ponto menos 4, certo? O outro, x menos 4 igual a zero, o menos 4 eu passo para outro membro, então x igual a 4. Então, esses são os valores, certo? Pessoal, é isso, tá? Eu vou estar aí, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Mas esse aí foi o que o diretor passou, certo? Obrigado, até a próxima.